Tem mais uma notícia, na verdade. Tem mais uma, pode ser? Fica à vontade. Olha só, Minas Gerais fez um trabalho sério e quase acabou com a fila para transplante de córnea. E nós estamos aqui com o Dr. Paulo Lehner, já ali no nosso sofá, que é coordenador de transplante de tecidos oculares da FEMIG. Dr. Paulo, então, muito bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui no programa. Tudo bem? Prazer é meu. Bom dia, tudo jóia? Licença, olá, bem-vindo. Muito bem-vindo, doutor. Trabalho sério, um trabalho árduo, até conseguir aí essa ótima notícia, porque o que a gente vê, na verdade, na mídia noticiado é que faltam doadores, é que às vezes falta estrutura, e vocês aí estão na contramão desse processo, com muito trabalho, mostrando que é possível se fazer. Com certeza, né? Na verdade, é um trabalho conjunto, né, da Secretaria de Estado da Saúde, da Fundação Hospitalar, junto com o MG Transplantes, que é o órgão responsável pelas doações e distribuição de órgãos e tecidos em Minas, e que fechamos 2012 comemorando um número recorde de transplantes realizados em Minas Gerais. Não só na parte da córnea, mas também praticamente dobramos o número de transplantes cardíacos, o aumento do número de transplantes renais. E, na verdade, a gente reconhece todas essas dificuldades, mas fica claro que com um trabalho sério, um trabalho com o apoio do governo, com o apoio da população, essa questão da doação e transplante de órgãos, é possível você obter bons frutos. E no caso do transplante de córnea, realmente, nós conseguimos hoje, a gente não fala lista zero, porque na verdade a lista de espera é uma lista extremamente dinâmica, mas você tem hoje um tempo médio de espera no estado de Minas Gerais de 30 dias, que na verdade é um prazo absolutamente razoável para qualquer tipo de cirurgia oftalmológica. E lembrando só que esse período de espera já foi em 2006 de 1 ano e 6 meses. Então, na verdade, você conseguiu uma redução aí substancial para realmente alívio das pessoas que estão precisando, no caso aí, do transplante de córnea. Agora, pode perguntar, Luciano, desculpa. Agora, doutor, qual que é o maior desafio? Transplantar o órgão ou convencer esses familiares a doar? Eu até queria que o senhor respondesse essa pergunta dizendo o seguinte também. O que causou essa mudança no cenário do transplante, essa diminuição da fila? O que foi feito para que mudasse, modificasse isso? Na verdade, o MG trabalha com duas grandes ações. A primeira é a conscientização da população. É importante a gente levar para a população as informações corretas sobre a doação e transplante de órgãos. Por quê? Nenhuma atividade médica depende tanto da população como o transplante. Eu posso ter a melhor equipe, o melhor hospital, mas se não tem a doação das famílias, você não tem nada. Então, esse seria o maior desafio, convencer essas famílias. Isso. Então, o MG tem trabalhado com um programa de conscientização da população, levando essas informações, que a fila é uma fila hoje nacional, o Ministério da Saúde controla essa fila, não existe nenhuma maneira da pessoa, seja por sua condição social, sua condição econômica, sua condição profissional, sair fora dessa fila, né? As equipes de estabelecimento são monitoradas pelo Ministério, pela Secretaria de Saúde. E o segundo grande ponto que a gente tem que sempre enfatizar também é o trabalho junto aos profissionais da área de saúde e aos hospitais. Os doadores estão nos hospitais. É fundamental que os hospitais, as equipes hospitalares, notifiquem ao MG o potencial doador, né? Então, esse trabalho também de 2008 para cá tem sido incrementado, de maneira que a gente conseguiu um aumento das notificações dos potenciais doadores de órgãos e tecidos dos hospitais para o MG. Não é ainda o suficiente, mas é um trabalho que ele vai aos poucos rendendo seus frutos. Doutor, até a gente fala muito, inclusive nos destaques das notícias, a gente fala muito sobre esse trabalho com excelência, né? O trabalho visando sempre o melhor, sempre aquilo que não foi alcançado, a quebra de recordes. E a gente tem visto que o MG Transplante tem conseguido gradativamente bater esses recordes, quebrar esses paradigmas que ficaram tantos anos aí diante da população, esquecidos, né? Até. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho em conjunto, sobre essas articulações, sobre o que foi feito, resumir um pouco na prática. Olha, nós entramos em contato, fizemos uma campanha aqui, conscientizamos, porque quando o trabalho é com excelência, o resultado é excelente também, né, doutor? Com certeza. E no caso do transplante de córnea, nós trabalhamos também com foco assim, em criar dentro dos hospitais equipes próprias de captação de tecidos oculares. Então a Santa Casa tem, o Hospital João 23 tem, nós estamos acabando de conseguir formar essa equipe no Hospital Risoleta Neves, que é o pronto-socorro de Venda Nova, que são o quê? Grandes hospitais onde você tem um potencial grande do doador, né? Então você tem que trabalhar com hospitais em que você sabe que ali você tem vários óbitos, né, mensalmente, e que ali você tem um aproveitamento daquelas córneas. Porque é interessante que a gente imagina que as famílias não doam. Isso, na verdade, não acontece. As famílias, às vezes, elas não são abordadas para a doação.
a gente tem um índice de negativo das famílias baixo em Minas Gerais. Na verdade, o que a gente às vezes não consegue é chegar a essas famílias para fazer a abordagem. Então, o MG tem trabalhado diretamente nesses hospitais, através de equipes próprias, tanto do tecidos oculares como a busca ativa nos hospitais, para poder realmente dar a essas famílias a oportunidade, né, de fazer a doação. Muitas vezes, na hora do óbito, a família não vai lembrar que pode fazer a doação. Nem pensa nisso, né? Exatamente. Então, a família está, às vezes, uma morte violenta, uma morte súbita, a pessoa está totalmente transtornada. Então, assim, a gente tem que criar a oportunidade de oferecer à família essa possibilidade de fazer a doação. Quais são os casos ou doenças que levam o paciente à necessidade de receber uma doação de córnea? Na verdade, são todas aquelas patologias que a transparência da córnea é atingida. A mais comum, ela chama ceratocone, né? Então, é uma doença em que a córnea, para o nosso telespectador, para imaginar a córnea como se fosse o vidro de um relógio de pulso. Ela tem que ser absolutamente transparente e a primeira superfície do olho. Se essa córnea ela perde a transparência ou muda a sua forma, a visão fica prejudicada, né? Então, assim, muitas vezes essa perda é tão acentuada que você só consegue a sua recuperação através da substituição dessa córnea do receptor por uma córnea sã de um doador. E essa perda acontece por incidência de alguma doença, que é essa que o senhor acabou de falar, ou é por acidente, ou envelhecimento? Isso, são várias razões, né? O ceratocone, na verdade, é uma doença que não se tem a causa, é uma predisposição genética, mas você tem os quadros de infecção que atingem a córnea, que você tem perda dessa transparência, a própria idade, você tem, às vezes, o espessamento, o edema da córnea, que também leva à baixa da visão, mas a principal indicação no nosso meio ainda é essa doença que chama ceratocone. Também é importante lembrar para as pessoas, para ninguém se alarmar, de quem tem ceratocone, 10% vão precisar do transplante. 90% vão usar lentes de contato, usar óculos, fazer outros procedimentos que não o transplante, mas ainda é a patologia que nossa fila tem maiores números de pacientes aguardando. Doutor Paulo, está muito interessante a entrevista. Eu sei que você que está em casa aí está gostando demais. Inclusive, a Cássia Menezes já mandou aqui que quer parabenizar o programa pela qualidade das entrevistas. A gente quer agradecer por isso. O José Vitor, também de Campos Gerais, ele está querendo concorrer a promoção que nós estamos fazendo. Você que liga para fazer perguntas para o Dr. Paulo, ou até mesmo para prestar qualquer informação sobre esse tema, que é o transplante de tecidos oculares, né, da FEMIG, inclusive o Dr. Paulo é coordenador desse central, núcleo, o núcleo de tecidos oculares. Núcleo. Então você pode ligar para cá no 3209-3301 para mandar a sua mensagem na opção 1, você manda a sua mensagem e já automaticamente concorre a um kit aqui no programa chamado Kit de Tudo Um Pouco. Você também quer ligar ao vivo para fazer pergunta direto para o Dr. Paulo, você pode ligar no 3253-3320 ou você pode mandar também aqui uma pergunta aqui pro Twitter. Por exemplo, a Lorena mandou aqui no Twitter: eu quero ser doadora de órgãos, o que fazer? Responde, por favor, doutor. Na verdade, hoje é a família que faz a doação. Então, a pessoa que tem interesse, que tem o desejo, que tem essa compreensão que deve ser um doador, ela tem que comunicar à sua família. Porque no momento do óbito, no momento da morte cefálica, a família que vai assinar o termo consentindo a remoção dos órgãos e tecidos. Então, avisar a sua família e estar atento, né, para realmente nesse momento, que a gente sabe que é muito triste, mas que ali você tem ainda a possibilidade de ajudar várias pessoas, às vezes 9, 10 pessoas com a doação de órgãos. Eu nunca me esqueço, quando até o meu avô veio a falecer, meu avô era muito ativo, era um cara que ajudava muitas pessoas, caracterizado pela sua generosidade. Ele dizia pra gente constantemente, a gente até brigava com ele: para de falar sobre isso. Não, quando eu morrer eu quero que vocês doem tudo que der, porque realmente eu morto, ainda poder ajudar quem está vivo. E ele falava de uma maneira muito italiana, positiva, muito, né, positiva, mas aquela bem escrachada, não é mesmo? E a gente ficava constrangido de ouvir. Mas quando aconteceu o óbito dele, a gente viu o tamanho da grandeza, porque realmente muitas coisas ele deixou para realmente ser doado, e uma das coisas foi a córnea. Eu queria que você falasse um pouco, doutor, sobre como funciona esse transplante. Porque às vezes a família do falecido, de aquele que veio óbito, fica com medo da descaracterização do corpo, acha que vai arrancar o olho, alguma coisa assim. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Descaracteriza o corpo, como é que é? Na verdade, isso é uma preocupação que a gente tem e, aliás, isso é um assunto de legislação federal, que o doador ele tem que ser devolvido para a família absolutamente reconstituído. E hoje, com os cuidados que as equipes de retirada têm, realmente fica perfeito. Se você não souber que teve ali uma doação, realmente fica imperceptível. Só acho importante a gente definir duas coisas para a população. Você tem dois tipos de doadores. Um doador que a gente chama de morte encefálica. É aquele doador que realmente faleceu,
mas ele é mantido vivo à custa de aparelhos. Quer dizer, se você desligar o aparelho, ele morreu, né? Esse doador, ele pode doar todos os órgãos e tecidos, coração, pulmão, pâncreas, inclusive as córneas. E existe um outro tipo de doador, que é o doador que a gente chama de coração parado. Esse o coração já parou, né, ele não está mais sendo mantido por nenhum tipo de aparelho, e nós temos até 6 horas após a parada do coração para fazer a retirada das córneas. Então, assim, na verdade, às vezes a pessoa fala, ele faleceu e só pode doar a córnea. Não, é porque, na verdade, para você poder utilizar os outros órgãos, você tem que estar nessa situação de morte encefálica, né? Agora, para a córnea, não. Por isso a gente vê assim, o grande potencial de doadores de córnea. Porque até 6 horas depois da parada cardíaca, se a família quiser, liga para o MG Transplantes, funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, vai uma equipe fazer a abordagem familiar, fazer os esclarecimentos e, no caso do consentimento, fazer a retirada dos globos, que é totalmente reconstituído a parte da anatomia do doador. Em todo caso de óbito, a pessoa que faleceu é potencial doador, aquela córnea? Isso. Ou existe algum caso, um acidente, por exemplo, violento, que não pode se doar? Na verdade, as principais contraindicações para a doação de córnea é a idade, que a gente utiliza de 2 a 80 anos, e doenças de causa indeterminada, porque você não vai levar ao risco de fazer uma transmissão de alguma doença para o receptor, e pacientes que tenham hepatite B, hepatite C, AIDS e leucemias e linfomas. Fora essas contraindicações, todos os óbitos, então, qualquer tipo de câncer, excetuando as leucemias e linfomas, insuficiência cardíaca, morte violenta, né, um acidente, tiro, esses todos são potenciais doadores para tecidos oculares. Basta que a família faça o contato com o MG Transplantes. Doutor, até o senhor disse que o MG Transplantes funciona 24 horas por dia, né? Então, se a pessoa, por exemplo, a família teve um familiar que foi a óbito em algum hospital que não possui essa tarefa, não possui ainda implantada a equipe, ele pode ligar para o MG Transplantes, o MG Transplantes ir até o local e fazer... Exatamente. Você pode falar um pouco sobre isso? Isso, e na verdade, sim, o MG Transplantes hoje funciona em 6 regionais no estado. Então, nós temos uma regional em Uberlândia, uma regional em Juiz de Fora, uma regional em Pouso Alegre, uma regional em Montes Claros, uma em Governador Valadares e uma em Belo Horizonte. Então, assim, eu acredito que todos os hospitais tenham esse contato com o MG Transplante, porque isso é um trabalho que já é feito há muito tempo, então basta a família procurar ou o serviço social do hospital ou mesmo, às vezes, o próprio plantão de óbitos do hospital e pedir para fazer esse contato com o MG Transplantes. Se for fora de Belo Horizonte, nessas regionais, onde também é feita a retirada dos tecidos oculares. Nesse caso, quando o hospital não é treinado, né? Porque geralmente quando o hospital é treinado, ele já vai direto já falar com o familiar. Isso, a gente está dizendo quando não é treinado, né? Isso. Porque, assim, ninguém falou com ele, então ele lembrou sobre o MG, então ele pode entrar em contato. Contato com o 0800, né? Depois, se vocês quiserem, a gente passa o 0800. Pode falar, 0800. Já está, enquanto a gente está conversando, está na tela ali, inclusive Isso. para as pessoas gravarem bem, né? Isso, ele é 24 horas, todos os dias, é fazer o contato que a família tendo interesse em fazer a doação, isso vai ser encaminhado adequadamente para que a gente realmente consiga essa doação. Para a gente isso é muito importante. É importante também que as pessoas avisem os seus familiares que são doadores, que querem né? fazer a doação. Que querem fazer a doação, porque aí, naquele até momento... É bom também a gente falar, enfatizar para as pessoas, às vezes, que estão precisando dessa doação, ou até os familiares, eles podem ligar também para esse número para mais informações também, né? Sim, ou mandar por e-mail para o MG Transplantes para qualquer esclarecimento. Hoje é bom saber que a lista de espera, o próprio receptor, ele pode acompanhar a sua posição na lista de espera de todos os órgãos. Ah, ele tem como pela acompanhar internet. isso virtualmente? Isso, ele pode, no site do Ministério da Saúde, é um site que é sntsaude.gov.br. Então, o paciente que está inscrito, ele pode fazer esse acompanhamento online mesmo, da sua posição na lista. Doutor Paulo, a gente quer agradecer a sua presença aqui. Estamos à disposição. E mais uma vez, parabenizar por esse trabalho lindo, que eu tenho certeza que está abençoando e salvando tantas vidas, né?